Olá, começa agora o Jornal Panorama. Aqui você confere o que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vê em destaque: a Assembleia é uma das mais transparentes do país. A audiência pública discute alternativas para combater as drogas. O projeto de lei quer incentivar a doação de órgãos. 3 anos após a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, a Assembleia Legislativa volta a ser destaque nacional. A casa é considerada uma das mais transparentes do país na divulgação de informações públicas. Um levantamento realizado pelo canal de jornalismo Globo News apontou que o Parlamento Capixaba é o único que mantém dados salariais atualizados e está entre os 3 que mais facilitam o acesso às informações no site oficial. A Lei de Acesso à Informação foi criada em 2011, mas foi regulamentada apenas em maio de 2012. Um dos objetivos desse conjunto de normas era tornar a informação pública mais acessível. Entre as consequências da lei está a criação de um espaço específico nos sites dos órgãos públicos para a disponibilização desses dados. Esse tipo de espaço ficou conhecido como Portal da Transparência. E o site da Alice está passando por mudanças. Novas ferramentas de pesquisa vão ajudar o usuário a encontrar as informações com mais agilidade. As mudanças são resultado do trabalho de um comitê, criado especialmente para analisar o portal. A transparência aumenta com esse novo site, facilita o acesso de qualquer pessoa que tiver interesse de conhecer os dados da Assembleia, é só acessar pela maneira mais prática. Ele tem também uma ampliação maior de acesso. E isso vem corroborar com o que já estamos fazendo aqui e por isso a Assembleia do Espírito Santo é considerada a terceira mais transparente do país. E com esse site eu acho que a gente tem condições de alcançar o primeiro lugar e demonstrar que todo o trabalho que é feito aqui, a população pode se informar, basta acessar a internet. Comissão Temática do Legislativo promove audiência pública para debater políticas sobre drogas e seus impactos sociais no Espírito Santo. Do álcool eu conheci o cigarro, do cigarro eu conheci a maconha e da maconha eu fui para a cola e todos tine, todo tipo de coisas que vinha na minha mão eu pegava, usava. Me arrastei pelo esse mundo como um zumbi, como um bicho, durante 13 anos da minha vida. Perdi tudo. Fui parar debaixo de uma ponte. Perdi toda aquela dignidade, todo o caráter, tudo aquilo que o meu pai me ensinou, o pouco que ele viveu comigo. O relato de quem um dia usou drogas e hoje ajuda no tratamento de dependentes foi apresentado ao público que lotou o plenário e as galerias da Assembleia para debater um problema que avança sobre a população capixaba. A situação hoje, que chegam lá é uma situação deplorável de todos, Não importa o tipo de droga que usa, que o álcool também tem uma abstinência terrível e uma destruição, humanamente física destruidora e a destruição é terrível. E nós hoje lançamos nossas vidas nessa missão como comunidade terapêutica e nós estamos querendo ter um resultado mais positivo na questão de tratamento e na questão da respeitabilidade das dificuldades que eles chegam nas comunidades, que são muito grandes. O debate em torno das políticas sobre drogas reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e entidades terapêuticas que atuam no Estado. O delegado adjunto de tóxicos e entorpecentes da Grande Vitória disse que é essencial combater primeiro as drogas lícitas, como o álcool, e investir em políticas públicas de prevenção. A partir do momento que você tira esse jovem, sobretudo nessa faixa de 14 a 24 anos, que é a faixa criminal que mais está associada ao tráfico de drogas e às mortes violentas, a partir do momento que você, com políticas públicas, retira esse jovem do ambiente criminoso, você evita que mais para frente, futuramente, ele seja o algoz da sociedade e até vítima do próprio confronto entre os grupos rivais. O deputado Marcelo Santos, que preside a Comissão de Políticas sobre Drogas e propôs a audiência pública, destacou a importância do debate para o enfrentamento ao avanço das drogas.
Já não é um problema das camadas sociais mais pobres. A droga ela bateu na porta do rico, do pobre, do negro, do branco, do católico, do protestante, bateu na porta de todos nós. E não podemos ficar inerte apenas achando o seguinte: não bateu na minha porta ainda. Nós temos que fazer essas medidas preventivas, discutir, levar para o seio da sociedade para que ela possa conhecer a função de cada um, o papel de cada um, as sugestões. Por exemplo, a redução da maioridade penal. Eu tenho uma opinião, estou construindo ela, de que eu sou contrário, porque eu acho que nós vamos garantir ainda, entre aspas, uma imunidade para o menor de 16 anos. Mas existem pessoas que acham que esse é um tema importante e nós estaremos debatendo. O Parlamento Capixaba instituiu o Setembro Verde. A matéria do deputado Dr. Hércules pretende aumentar a conscientização sobre a doação de órgãos. Setembro Verde é uma forma de conscientizar, alertar a população da importância da doação de órgãos, porque muita gente deixa de utilizar esses órgãos das pessoas que têm morte encefálica devido a não conversar com a família. Tem que conversar com a família em casa, em vida, porque você não pode deixar tantas pessoas que poderão ter suas vidas salvas por falta de um órgão que o outro não quis doar. Então é importante conversar com a família, conversar antes, explicar a importância da doação de órgãos. E outra coisa, a população tem que ficar atenta. Só retira o órgão da pessoa depois que uma equipe multidisciplinar, com vários aparelhos, constatarem a morte encefálica. A morte encefálica é incompatível com a vida e com certeza nós não teremos sobrevida dessa pessoa. É importante você falar com a família. Se eu morrer, se eu sofrer um acidente, eu quero doar meus órgãos para salvar outras vidas. A crise que afeta os produtores de café repercute no Legislativo Estadual. O presidente da Casa, Teodorico Ferraço, e o deputado Freitas fizeram um alerta sobre a grave situação dos cafeicultores capixabas. Eu me lembro que nós já tivemos esse problema aqui. Eu disse que eu ia até a ONU quando o Brasil quis importar café do Vietnã. Quer dizer, tem sempre gente querendo atrapalhar a economia do Espírito Santo. E hoje o Freitas fez um discurso muito importante, alertando ao governo federal sobre a irresponsabilidade de permitir que se importe café do Peru. Olha, nós estamos precisando de divisas, por que nós vamos facilitar um estado vizinho, um país vizinho, não é? E que pode trazer doenças e problemas para a nossa cafeicultura. Então, elegantemente, eu pedi ao Freitas que o discurso dele fosse a interpretação da Assembleia Legislativa e, particularmente, nosso. Permitir que essa ação aconteça no âmbito do governo federal, sem nos posicionarmos fortemente, como está acontecendo, tanto com essa Assembleia Legislativa, quanto com toda a bancada federal que nos representa lá em Brasília, é permitir que uma especulação vire realidade, como o presidente bem disse aqui, que aconteceria lá atrás com o café Conilon, que seria importado do Vietnã, que seria importado da Etiópia e que causaria grandes danos à produção do café Conilon aqui no nosso estado, lá em 2007, 2008, e agora a mesma coisa acontece com o café arábica. Então nós temos que nos posicionar nessa Assembleia, nós temos que posicionar no âmbito do governo, nós temos que posicionar no âmbito da bancada federal. A população deve ter acesso fácil à compra de armas? Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. Tramita na Câmara Federal um projeto de lei que quer revogar o Estatuto do Desarmamento lançado no país em 2003. A medida traz novamente a discussão se a compra de armas deve ser facilitada ou não. Segundo dados do Ministério da Saúde, 40 mil pessoas foram assassinadas por armas de fogo só em 2012. Este ano é o último registrado na pesquisa iniciada em 1980 e que desenha um mapa da violência no país. Para saber o que a população pensa sobre o desarmamento, o Plenário do Povo veio às ruas mais uma vez. A arma de fogo é um objeto muito perigoso, né? E nem todo mundo tem condição psicológica para portar uma arma de fogo. A arma de fogo
na minha opinião, foi feita para ou estar na mão de um policial, que é o instrumento de trabalho dele, ele precisa dela, ou para estar na mão de bandido, que é o que ele usa para render as pessoas. Então, devido a isso, eu sou contra a revogar a lei do desarmamento. Já basta o bandido já estar muito armado e a polícia não consegue desarmar, imagina o cidadão de bem. Né? Que o homem é daquele jeito, o nervosismo, na hora faz tudo, aí depois já fez a besteira. Por quê? Por causa de uma arma que tinha em casa. Se não tivesse, não tinha feito. Não muda nada, vai continuar do mesmo jeito. O cidadão, do jeito que ele está, não está preparado para usar a arma. Então, ele tendo uma arma e não tendo a mesma coisa. O que as autoridades devem pensar, devem trabalhar em reduzir a criminalidade. É combater o crime organizado, combater a corrupção. Enquanto nós estivermos vendo pessoas que às vezes não trabalham e se enriquecem de um dia para o outro sem dar explicação a ninguém, e as pessoas que querem trabalhar às vezes não conseguem, e isso estimula a criminalidade. A gente tem ouvido falar muito assim nos acidentes, quem tem arma em casa com criança, adolescente. Então eu acho muito perigoso ter armas assim dentro de casa. Então eu acho que não deveria, não. Quem defende o armamento diz que o fato das pessoas não terem arma encoraja o bandido a entrar nas casas e tudo. O senhor vê assim ou não? O senhor acha que isso não encoraja? Eu vejo assim, eu não vejo dessa forma. E porque tanto faz você ter a arma como não ter, se eles tiverem de entrar, eles vão continuar entrando. Porque a pessoa não está preparada. Eles estão preparados, porque quando eles entram para duas coisas. Matar ou morrer. E nós não estamos preparados para isso. O que vai acontecer? Nós podemos usar uma arma sem saber, pode até nos prejudicar a nós mesmos ou nossos familiares. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.